Fala galera, é isso aí rapaziada, bora para mais um cortezinho top aqui do nosso canal do Vascão. Vamos reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN que tem notícia boa aí no Vasco, né galera? Vasco ainda está no mercado da bola, vai trazer reforço, Pedrinho anunciado. O ano tá começando de um jeito bom em comparação ao ano passado pro Vasco. 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Um empatezinho ali que poderia ter sido uma vitória, né? Com a molecada. Orelhano jogou demais naquele jogo, rebentou no jogo. Se ele continuar no Vasco, tomara que ele continue e jogar o que ele vem jogando nesse. Que ele jogou, na verdade, nos últimos 2 jogos, né? Rapaz, o Vasco vai ficar forte, hein, galera? Vai ficar forte porque é juventude, né? São molecada e molecada nova tem mais fôlego, né? Consegue entregar mais intensidade, só não tem a experiência. Tem que ter alguém ali na experiência para segurar a onda na hora que precisar, para fazer a coisa certa na hora que precisar, para segurar a bola, dar chutão. O Vasco ano passado pecou muito nisso em alguns jogos, hein? Muito mesmo, muito, cara. Jogo ganhos, 2 jogos ali, 2 jogos que eu me lembro, um com Goiás. O outro eu não tô me lembrado qual foi o time que o Vasco poderia ter só Cruzeiro, né? Goiás e Cruzeiro. Poderia ter furado a bola pro mato e tal. Acabou azedando o pudim, né? Molecada nova lá também. Acabou não segurando a onda e passou aquele sufoco. Mas bora lá ver esse corte que tá muito top, galera. Aí quando o Pedrinho venceu, chorou e tal, etc. Agora tomando posse aí. É claro que é um ídolo, o cara com total identificação com o clube, o torcedor olha o Pedrinho, né, se vê ali e tal. Eu quero saber qual é o teto do Pedrinho. Se o pé direito é alto, se é baixo, como é que é o negócio aí pro Pedrinho? O pé direito dele não é muito forte, qual né? é o raio de ação do Pedrinho? Deixa, esquece, Pedro. Qual é o raio de ação do time de Pedrinho? futebol? O raio de ação é o que ele deixou muito claro ontem, limitado. nas entrevistas que ele deu após a posse e durante a posse. Ele é minoria absoluta É isso. na SAF. 5-2, né? No futebol. Inclusive, quando ofereceu sugestões, o Edmundo até acabou vindo a público falar. Ele, o Pedrinho vai falar, porque o dele eu vou falar. O Pedrinho sugeriu isso, falou aquilo, ninguém ouviu, ninguém quer nada. SAF. É bom frisar, não tinha ninguém da SAF ontem na posse do Pedrinho, enquanto presidente do Vasco. Nenhum representante ali para... Ninguém. Ninguém. Isso não existe. E foi até constrangedor, porque o Já mostra vice-presidente... uma divisão, né? O vice-presidente geral, né, o primeiro, que é o Salomão, Paulo Salomão, ex-presidente da STJD, foi perguntado e ele falou, é até constrangedor, porque ele falou, não sei, tem que ver com quem organizou o evento aí. Então, assim, já mostra que a turma não tá andando na mesma rua. Tem unidade. E o Pedrinho, o que ele fala é isso, o que espera dele é isso. Para quem achava muito mais, a gente sempre batia na tecla, ele não vai estar no futebol, não nesse momento, não sei depois qual tipo de composição pode acontecer e tal. Ele vai tocar o grande projeto da administração Pedrinho no Vasco Associativo, que não é o Vasco SAF de futebol, é a tal sonhada, falada reforma de São Januário. Que Bubu, como grande carioca, então deve ter acompanhado o noticiário do Rio de Janeiro desde cedo, desde criança, né? Que ele vive... Reforma de São Januário talvez seja mais antiga e andar para frente. A ver se vai sair. Tem projeto, sabe? Tem documento assinado pela prefeitura, tem incentivo, tem um monte de coisa. Agora daí é sair e esse é sim o grande, talvez, a mira, né? A mira do Pedrinho está apontada para isso. Eu acho que tem uma mira pessoal, ele queria, quando ele fala, sou Vasco, eu acredito muito, ninguém está duvidando do sentimento, da índole do Pedrinho, da vontade dele de fazer dar certo, mas tem a vontade onde ele pode colocar a mão. Eu queria colocar a mão em algum lugar que eu não consigo, não posso, não me é permitido. Então, hoje a realidade do Pedrinho, do ponto de vista de futebol, que eu até fiquei um pouco assim, porque o Edmundo ontem, quando abordado, eles são amigos pessoais, ele, Felipe, Pedrinho. Aí, para credenciar o Pedrinho, ele falou, durante 4 anos foi escolhido o melhor comentarista. E isso é de muito valor. O Pedrinho faz um trabalho muito interessante na TV, só que isso não entra na administração do Vasco Associativo. Não, mas é porque muitas vezes as pessoas acham que a imagem, sabe, sair bem na foto ajuda. Pode ser uma credibilidade, pode ser um cara que não tem nenhuma mancha no currículo, não tem nenhum noticiário, sabe, ou policial, ou de desvio, ou de que não fez certo, ou de que descumpriu o acordo do Pedrinho, tem uma outra história. Isso pode ser, talvez, uma boa imagem, quando ele precisa sentar para negociar e reforma e tudo mais, ok. Ele, há alguns meses, já vem fazendo aquelas visitas que ele
tira uma foto, visita alguém, visita outro, visita construtora, visita dirigente de clube, bacana. Só que é isso, a realidade do Pedrinho hoje é essa. Não tem a ver com SAF, não tem a ver com ponta que a gente está falando que tem que contratar, ou com volante, ou com qual vai ser o novo treinador, se o Matos está contratando. A realidade dele é o Vasco associativo. E seria melhor se ele pudesse dar pitaco nisso, hein? Da Série da Lagoa. Ele não pode chegar, desculpa interromper, ele não pode chegar no Alexandre Matos, ele, o Edmundo, chegar no Alexandre Matos, um jogador, sabe? Pode. Ele pode, como eu posso. Pode. Mas vai ter que passar lá para 777. Mas não é institucional. O Pedrinho, Os caras têm esse olhar, né? Pedrinho, O negócio dos caras... Tecnicamente falando, no organograma, o Pedrinho está aqui, tem uma divisão muito clara, e a SAF está aqui. O Alexandre Matos ele é diretor de outra empresa. Ainda não dialogam. Exatamente. Essa é a questão. E quando você fala poderia se a gente tivesse pelo menos algo que caminhasse bem. Quando você vê a posse do Pedrinho não tem ninguém da SAF presente. Você lembra no ano passado a tal confusão que deu? O Cuca foi procurado pelo Botafogo. Quem procurou o Cuca? O presidente do Botafogo Associativo. O do Césio. Ex-presidente do Botafogo. Ex-presidente do clube quando geria futebol e atual presidente do Botafogo Associativo que não gera futebol. Ele, no afã de querer... E ele tem até uma linha direta com o Textor, ele se relaciona bem com diretores do Textor, a gente pode até acompanhar isso, mas não é ele que vai contratar o Cuca. Então não é o Botafogo, não é o futebol que está indo no Cuca. Ele poderia fazer um meio campo, né? Mas a SAF nem queria. Mas tem que ter a aceitação da A SAF não queria. Quando chegou a informação na SAF, viraram para ele e falaram... O que deu em você? A gente não quer, não é esse o nosso nome e não é esse o seu papel. Então, quando você fala sugerir, você corre o risco de esbarrar nesse constrangimento. O Pedrinho fez sugestões. A SAF, o agente da SAF, viraram e falaram, tá bom, não é isso que os americanos querem. Então, assim, esse constrangimento vai acontecer a primeira vez. De uma maneira bem Eu vou lá no Birne e falo, Birne, então uma sugestão. Ele vira para mim e fala, tá, valeu, legal. Aí eu vou na segunda, ele não me ouve. Você vai na terceira? Tem uma questão também. De uma maneira não bem é o papel. E as coisas, eles não estão sentando a mesma mesa. Amigo, não tinha um humilde funcionário da SAF na posse do Pedrinho. Que dirá a gente do alto escalão. Pedro, então, isso já diz muito. Tem coisa que grita, né? Eu acho que vale a pena explicar, para deixar assim, é muito simples. Quando é um modelo associativo, o clube tem o futebol dentre suas modalidades e ele gerencia o futebol, como ele gerencia o basquete, o remo e assim por diante. Quando uma SAF compra o futebol, ela constitui uma empresa e o futebol não pertence mais ao clube. A SAF está comprando, no caso, a camisa, está comprando o direito de usar o futebol e tudo mais, para gerenciar uma SAF, que é uma empresa à parte do futebol. Aí tem o contrato, por exemplo, no do Vasco, na tomada de decisão, foi definido que 2 votos são 7 do cadeiras, clube, 2 para a SAF. 5 2 para o da clube SAF. associativo. Então, o poder de decisão do clube passa a ser, por exemplo, nessa questão, muito limitado. Muito limitado. O que não impede o E o Pedrinho, por exemplo... associativo tem 30% da SAF. Como foi definido. Então, é uma sociedade, no caso, minoritária do associativo. A maior parte é dos donos da 777. Nesse caso, nada impede, se tiver bom diálogo, boa conversa, o motivo do Pedrinho chegar e falar, olha, precisamos de um jogador desse nível, eu olhei isso aqui, etc., com o Alexandre Matos. E aí, vira uma questão de relações pessoais. Como disse o Pedro, o Donan, se for amigo de alguém, pode fazer. Você, se for amigo de alguém lá do Vasco, pode fazer, como pode fazer em outros locais, como poderia fazer também no clube, se fosse o caso, né? É só uma sugestão, tipo, ó, tá aqui, isso. tô dando uma sugestão, Não há poder de decisão nenhum. Gente, Então, assim, basicamente, vamos lá, desculpa, Dona, vou passar pra ti. O cara não Então, vai na basicamente, posse, vai dar alguém, vai dar legal, sugestão? Pedrinho. Seria de bom tom ir. Sensacional ver Pedrinho, ver Edmundo, são caras assim na história do Vasco espetaculares e tal, são os caras do futebol e tal, não sei como, o negócio deles vai ser o estádio e, como disse o Edmundo, daqui a pouco a gente pode colocar o trecho, é lá o basquete, o vôlei, o remo e tal, não sei o quê. Em termos de futebol, é só... Ele nem sabe se ganhou. Eu não sei se o Vasco tá ganhando no remo, no basquete, no vôlei. Legal e tal, Vamos ver beleza. se ganha. Tá bom, deixa eu ouvir. E dane-se. E fiscalizar, Ele é sabe? presidente desse clube aí. Por exemplo, a SAF. Pô, não tá coberto. Tá, o dinheiro tinha que entrar aqui. Pô, o clube tá, acho que é isso. sangrando. É isso, ele vai coisa fazer. complicada. Essa é a questão. Vai bater lá na Essa é a porta e questão. falar, amigão, ó, tem que entrar a verba aqui. O que eu acho, Não está cumprindo as regras do contrato. Só para não parecer Porque que o não outro, tem nada. porque o outro presidente Salgado, certo? Sim. Que foi quem fez participou de toda essa negociação com a SAF. Aquele ali, ele era parceiro da SAF, total parceiro da SAF, mas assim, dava, ó, opa! O cara abriu a porta e falou... É "Entra, isso, né? senta na sala." Vem, tá tudo mas bem. só uma tá- coisa que eu acho que vale deixar. Atrasou, tá mal o time. Daqui a 2 meses a gente tem uma reunião. Só uma Aí coisa...
Gente, eu não acho que pode vale ser deixar assim. claro. Tem que ter um cara efetivo ali. Não vou esperar 2 meses. Tá dando M aqui e agora. O Vasco é SAF, o Vasco é SAF do Vasco da Gama, mas também não é algo tão descolado da realidade. No momento de crise do ano passado, a gente viu que a torcida do clube fez. Com 2 cadeiras no conselho e 30% do controle, um papel que o Pedrinho pode ter, e o Edmundo deixa isso claro ontem na entrevista, a gente tomou uma decisão que tinha hora que algum ídolo precisava sentar ali. E, de fato, o ídolo, quando senta, é igual quando você tira o Eurico Miranda. Para você tirar o Eurico Miranda e tirar aquela dinastia, você precisava ter alguém de peso. E é aí que surge o Roberto Dinamite, que nunca quis ser presidente. Só que o convenceram de que, Roberto, só a sua figura para a gente conseguir. Então, filho, uma coisa que a figura do Pedrinho, num momento de pressão, num momento em que a SAF não venha dar certo, num momento de uma bola que não entra, de um elenco que é mal montado, a figura do Pedrinho, ela faz barulho. Tem um peso. O Pedrinho falando... É diferente do Pedrinho Salgado. falando é diferente do seu Manuel, do seu Arthur, do seu César, do seu João. O Pedrinho falando, naturalmente, o holofote é diferente, o espaço dado é diferente, a atenção para ouvir é diferente. Opa, o Pedrinho, que é um cara ilibado, nunca até que se prove o contrário, está falando que a coisa não está lá no Vasco. A torcida vai para a porta de empresa, isso faz barulho. A SAF sentiu esse bafo no cangote. Sim. Então, politicamente falando, no que vai além dos 30% das 2 cadeiras, tem esse papel. E eles batem muito ontem na tecla, durante a posse inteira, o discurso, a entrevista, vamos fiscalizar. E a gente está num momento que a SAF do Vasco ela pede fiscalização. Ela não é clara. Concordo. Ela não é clara. Não sei ela não é clara. Lá. Hoje eu estou falando aqui, o Donão, o Bueno, o Bina, hoje você não consegue explicar todos os meandros da SAF. Você fica sempre, o dinheiro é tanto para cá, é tanto para não está claro, tem que vir alguém explicar. Alguém, mas depois da janela. O Matos Autonomia, a contratação de 2 milhões precisa bater lá, ou só de 200 milhões. Então, isso não está claro. Esse papel da fiscalização da figura do Pedrinho, que vai além do número, das 2 cadeiras ou dos 30%, isso aí vai acontecer. Vai acontecer. E ele sabe também que é importante acontecer. Porque se um dia o barco virar lá, quem está ali para assumir é a figura do Pedrinho. A verdade é essa. E existe sim um movimento nos bastidores de gente muito próxima ao mundo da bola, gente muito próxima aos ídolos vascaínos, de que se naufragar lá, tem gente para comprar aqui. É assim, é mercado. Tem quem compre 70%. É mercado. Nesse tem sentido, quem compre. E tem quem compre, e esse quem compre não foi a posse, mas está observando. Está todo mundo muito atento. Porque a 777 ainda é uma interrogação. E é de mais credibilidade e mais experiência que a 777? Eu não sei. Então, mas assim, a situação do Pedrinho nesse sentido não sei afirmar. Sei que existe. Porque assim... A situação do Pedrinho, pelo tudo que a gente está falando aqui, me parece muito confortável. Porque assim, não sei, se Bubu. der errado no futebol, a culpa não é do Pedrinho. Não sei, Bubu. Tem uma promessa de campanha de reforma de estádio que é um sonho de uma torcida. O Vasco foi rebaixado. A torcida vai lá fazer protesto lá na série da 777, não sei o que e tal. Os caras vão ficar do lado do Edmundo, que falou, o Vasco não é da 777. Vale lembrar que para a SAF da 777 ser aprovada, o Conselho aprovou, os sócios do Vasco aprovaram, passou pelo clube. Sabe? Então, na hora que você vai fazer uma SAF, e eu sou totalmente favorável hoje em dia que se faça para profissionalizar o futebol, porque eu não aguento mais política de cartola aqui, não aguento mais. Mas não depende aguento mais da SAF que é feita, né? Tem que fazer uma SAF com uma empresa séria, com uma empresa que você conhece, com as regras bem definidas. Não é só fazer uma SAF com quem vai lá entuchar dinheiro no clube. O Pedrinho só tem a ganhar. Se ele consegue simplesmente fazer uma reforma legal, transformar São Januário num estádio maior... Vamos combinar que não é simplesmente. Não é assim. Não é fácil. Não, tá, mas assim... Tem gente lá há 30 anos querendo fazer isso, Bubu. Então, assim, eu acho assim, se o Vasco for rebaixado... rebaixado... no melhor momento da história não fez. Se for campeão brasileiro, o Alexandre Matos tá vendo? É o time que eu montei, o 777, tá vendo? Que legal, não sei o quê. Mas ele ainda não montou, hein? Mas assim, só o estádio acho que já vai ser algo muito positivo, né? E trabalhando internamente pode ser muito bom. Eu conheci o Pedrinho... Logo que eu mudei para o Rio de Janeiro, né? Não, você não é de lá? Você não nasceu no Rio de Janeiro? Eu não nasci no Rio de Janeiro, eu nasci em São Paulo. Isso foi mas quando? eu fui adotado. Mas você conheceu o Pedrinho de criança? Não foi você que adotou o Rio, o Rio te adotou. O Rio me adotou. Eu conversei com o Rio e não foi isso, não. Na minha apresentação no Rio de Janeiro, estava lotado de gente lá. A sua apresentação no Rio de Janeiro? Agora você não vai aguentar. A cara do Donan. Então, Você vai pedir demissão. Não, é o seguinte, as filhas do Pedrinho estudavam na escola dos meus filhos. Então a gente... falava de vez em quando, naquelas reuniões de pais ali, não sei o quê. Ali que eu tive mais contato. Não, e para quem não sabe, é uma coisa de comunicação. Antes de trabalhar no Sport TV, o Pedrinho fez teste um tempo lá para trabalhar no Focus Esportes, onde o Edmundo trabalhou durante um tempo, foi meu companheiro, né, meu colega. Ficamos juntos na Copa da Rússia, tal, um tempão, tal.
Então é o seguinte, eu conheço os dois e causa uma certa estranheza para mim, porque são dois caras que são especialistas em futebol. Isso. Não quer dizer que o Pedrinho se mostrou como comentarista um cara inteligente e fala sobre Desculpa, Augusto, só para ser justo. Especialista no jogo do campo. Gerir futebol é outra coisa. E me parece assim, realmente parece meio que um desperdício ver Edmundo duas nunca foi figuras gestor de que são futebol, nem o Pedrinho. tão importantes para a história do Vasco, dois ídolos do Vasco, caras que manjam de futebol, que estudaram, não é só porque foram comentaristas, né, jogadores e tal. Caras ali que gostam do clube e tal, e que parece que eles vão ser subaproveitados, subutilizados. Então, no universo que é possível para eles, eu acho que qualquer coisa que eles conseguirem de positivo Bubu, vai ser muito favorável. Eles não têm nada a perder. Era a única brecha possível. A entrada deles. Eu acho que era a única brecha possível para tentar fazer algo pelo Vasco no momento, com a realidade da SAF. Só uma coisa, vocês parecem, eu sou um pouco também, céticos com o sucesso da 777 no médio e longo prazo, né? Porque essa frente vai medir no médio e longo prazo, todas. Mas não é cético, é uma questão, eu acho que não é nem cético. Eu sou um pouco também, me corrija se eu estiver errado. É nebuloso. Eu ainda não vi nada muito cristalino que você aponte e fale, o caminho está aqui. É só por isso. E em outros clubes que eles administram também. Isso. Eu acho que... Não, calma. Aqui não está dando, mas tem um histórico de trabalho. Você não consegue, você não vê esse histórico dos outros clubes. Know-how, como é nebuloso lá e você não vê um caminho aqui. Então, o lado cético da coisa vem muito disso. E só, dona, a questão do ídolo, o ídolo não ia ser chamado pela 777. A 777 que é o lado profissional técnico. Tecnicamente, o Edmundo e o Pedrinho não eram gestores de futebol. No máximo, o Felipe já está no meio do futebol como treinador, que é a trinca ali dos ídolos que se propõe a... E isso tem muito valor, porque ídolo no Vasco sempre falou demais e pouco deu a cara a tapa. O Pedrinho, o Felipe e o Edmundo, eles vêm dando a cara a tapa num processo que é tóxico, é um processo que mói pessoas, é um processo que mói ídolos. Eles vêm dando a cara a tapa a algumas eleições. Muito tempo junto com o Júlio Branco. Eles. Só que num dado momento, também houve um receio deles serem de fato a cara. Então foi o Júlio, foram outros nomes, o Salgado depois de uma composição. Então, nesse momento que eles resolvem dar a cara, a única brecha de entrada era a eleição do associativo. Não tinha exatamente um Pedrinho para ser um CEO da SAF, ou Edmundo para ser um gerente, ou o Felipe para ser um treinador. Não foi falado, também não era o projeto Felipe para o momento. Então, a brecha que se tinha para essa entrada dois ídolos era onde a coisa estava rateando. O Salgado está longe de ser uma unanimidade. Então, assim, tem uma brecha ali. Agora, no ano passado até teve com o Abel, poderia ser, por exemplo, uma posição que o Pedrinho acho que poderia acrescentar muito mais do que o Abel acabou não acrescentando naquele momento. O que eu acho do Pedrinho é o seguinte, vascaíno, bem intencionado, tem a experiência do meio do futebol, era um ótimo comentarista. O que ele vai tentar fazer, e se ele conseguir fazer, é um caminho difícil para conseguir chegar até lá, mas vai ser um grande legado para que o clube tenha receita, outras receitas, e precisa desse avanço, dessa modernidade, é o estádio. Esse é um sonho do torcedor do Vasco. É necessário você avançar rumo ao profissionalismo, mas não é fácil de você conseguir concretizar. Se ele conseguir fazer isso, já vai ser um ato gigantesco da gestão dele. E outro ponto... É isso aí, pessoal. Pedrinho anunciado. Agora é ver o restante da temporada, como vai ser pro Vasco aí. Se vai dar tudo certo. Vamos ver aí o calendário. Vamos dar uma olhadinha aqui no calendário do Campeonato Carioca. O Vasco só joga na quinta, né? Quinta-feira contra o Madureira. Madureira. Dia 28, Bangu. E dia 31, Novo Iguaçu. 3 jogos aí com o time titular, né? E dia 4 já é um clássico contra o Flamengo. Dia 8, o Audax. Depois do Audax, 6 dias depois, 6 dias depois, vai enfrentar o Fluminense. E 4 dias depois, Botafogo. No dia 18, dia 24, Volta Redonda. E dia 2/3, Portuguesa. Mês que vem o Vasco vai ter 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5 jogos só. 5 jogos no mês, cara. Pouco, né? Poucos jogos aí mês que vem.
muito pouca notícia vai estar saindo, né? Pouca coisa sobre contratação. Mas é o que temos para início de temporada, né? Não tem muita coisa a ser dita, é mais mercado de especulação mesmo. O que vale é o Brasileirão, né? O Brasileirão vale muito, Copa do Brasil. Tomara que o Vasco consiga avançar. Mais uma vez, né? Se não fosse algumas falhas de arbitragem, acho que o Vasco hoje estaria em uma vaga direta na Sul-Americana. Um torneiozinho internacional é bom demais, né? É chato pro torcedor ter que chegar na quarta-feira, todo mundo jogando Sul-Americana ou Libertadores e ver aí os seus times fora dessas vagas, né, galera? Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia do jogador que pode estar chegando no Vasco aí, né? O Vasco ficou sem Cuejá e agora deve ficar, ixi Maria, sem Esporras também. Será, galera? O Vasco da Gama, em busca de volantes nessa janela de transferência, estava em negociação avançada com o New Old Boys por João Esporras, de 22 anos, que é capitão da equipe. Entretanto, após a pedida de Ramon Dias e sua comissão técnica, o Vasco focou na contratação de Gustavo Cuejá do Al Sadd. Após acerto com o colombiano, o Vasco não conseguiu convencer o clube saudita e ficou sem o jogador. Com a negativa, o Cruz Maltino voltou a ter os nomes de Esporras como prioridade para a posição, porém, em entrevista à Rádio 2, o presidente do New Old Boys, Ignacio Astori, declarou que a negociação está cancelada. Abre aspas, considero hoje cancelada a transferência do Esporras para o Vasco da Gama e também não há outras ofertas para ele, afirmou Ignacio. Se não há outra oferta, pessoal, não foi cancelado, né? Se não há outra oferta, vai ser do Vasco. O Vasco vai trazer o jogador. Se tava por detalhe, só faltava assinar, né? Não tinha muita coisa ali, era só assinar e pronto, mas acho que vai dar certo aí essa negociação, né? Fred tem chance de fechar com o Vasco, entenda. Olha, Fred pode fechar com o Vasco? Rapaz, será, galera? Vamos deixar para ler essa notícia aqui no próximo vídeo, beleza? Não saia sem deixar o like, sem se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, dá essa moral aí pra gente. Valeu!